E agora no Jornal de Mais News é hora da entrevista do dia. E hoje temos o prazer de receber aqui no Jornal de Mais News, na Demais FM aqui, o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o doutor João Eduardo de Nadal, que está aqui na região e passou aqui para conversar com a gente no Jornal de Mais News. Doutor João de Nadal, seja bem-vindo aqui a Taió, a Demais FM, o Alto Vale. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ezequiel. Bom dia. Eu quero agradecer demais o convite de vocês. Para mim é uma oportunidade muito boa de fazendo agora, por conta do meu trabalho no Tribunal de Justiça, fazer essa volta aqui para Alto Vale, passando nessa cidade super acolhedora de Taió, que se parece muito, na verdade, com a região de onde eu vim, lá do extremo oeste de Santa Catarina, cumprindo uma missão do Tribunal de Justiça e vindo aqui conversar um pouquinho com os ouvintes da Demais FM, com os ouvintes do seu programa, que é um programa muito qualificado, e poder passar algumas informações, mesmo que breves, mas para que a gente possa explicar um pouquinho como a gente trabalha, como o judiciário, para além dos processos judiciais, também atua nas mais diversas regiões do estado. Sem dúvida nenhuma, seja sempre bem-vindo aqui, doutor. Nós que agradecemos aí a sua presença, a sua visita aqui na nossa emissora. Doutor, então, falando especificamente do trabalho, qual é a atribuição, na verdade, de um desembargador, de um juiz desembargador, e quando que o senhor iniciou ali a sua carreira aí, até chegar, essa jornada até chegar no Tribunal de Justiça? Todos nós, que somos alçados ao Poder Judiciário, para o Tribunal de Justiça especificamente, nós precisamos passar por um processo de escolha, certo, que no meu caso foi uma escolha do 5º constitucional da OAB. Então eu fui advogado por 16 anos, segui uma carreira na advocacia, tanto em Florianópolis quanto no interior, mais especialmente lá na nossa região, lá do extremo oeste de Santa Catarina. Nós passamos por uma eleição realmente propriamente dita, nós temos fases de eleição, então quer dizer, você precisa ter um requisito mínimo de carreira, no mínimo 10 anos de carreira de advocacia. Você faz inscrição para quando abre uma vaga para o 5º, ou seja, 1/5 de todas as vagas do tribunal, elas são destinadas a representantes da advocacia. Nós passamos pela fase do Conselho da OAB, depois nós vamos hoje, que é inédito em Santa Catarina, nós vamos por um processo de votação direta, onde todos os advogados do estado podem participar. Correto. A gente fazendo essa classificação entre os 6 mais votados, nós vamos ao Tribunal de Justiça. Então o tribunal mais uma vez nos permite ter o voto lá dos desembargadores, que hoje felizmente são meus colegas. E aí uma lista tríplice, os 3 mais votados vão ao governador, na época era o governador Moisés, e o governador Moisés fez então a escolha pela minha pessoa, o que me deixou muito honrado e muito feliz. Maravilha. E a partir daí então a gente tem as atribuições que não são só judiciais, não são só julgar processos. Claro que a nossa principal função é a gente dar vazão e dar entrega do que a sociedade precisa através das nossas decisões judiciais. Certo. Mas a gente tem também atribuições administrativas, por exemplo, num número muito grande de comissões que às vezes o tribunal entende por bem criar, porque auxilia no serviço judicial, e algumas comissões que a gente precisa atuar por força de um pedido dos nossos órgãos superiores, órgãos de fiscalização, que é o caso do CNJ, na comissão que atualmente eu trabalho. Certo. Então seria a segunda instância do judiciário, que começa na comarca, onde a cidade faz parte. Aí vai para Florianópolis, a gente costuma dizer, o processo foi para Florianópolis. É exatamente isso, Ezequiel. Uma coisa que não lhe falei, antes quando eu estava na advocacia, eu mantinha um pequeno programa de rádio também. Olha aí, maravilha. E o nome do programa se chamava Explicando Direito. E eu pegava algumas decisões do Poder Judiciário e tentava transformar isso numa linguagem um pouco mais acessível e explicar para as pessoas o impacto que essas decisões tinham. Mas a sua colocação ela é exatamente essa. O processo judicial, quando a gente tem algum problema de qualquer ordem, a gente contrata um advogado, o advogado faz uma ação judicial, a ação judicial é julgada para quem mora aqui em Taió, na comarca de Taió, nos juízes que estão aqui. Havendo o inconformismo em relação a esse resultado do julgamento, aí se faz o que a gente chama de recurso de apelação. Correto. O recurso de apelação, ele não vai mais ser julgado só por um juiz. Ele vai ao Tribunal de Justiça, lá nós temos câmaras especializadas, eu estou numa câmara hoje que chama Direito Civil, então eu julgo causas que são afetas ao direito civil, e lá, sempre numa composição de 3 desembargadores, a gente faz um julgamento colegiado. Então a gente dá mais uma solução
para o problema. Depois disso, claro, existe a possibilidade de você ir a Brasília, como se diz também, né? Ou seja, STJ, Superior Tribunal de Justiça, o STF, Supremo Tribunal Federal, né? Que seria a última instância do nosso Poder Judiciário. Não são todos os casos que chegam, logicamente. Eu digo que a nossa função no segundo grau, como ela é chamada comumente, né? No Tribunal de Justiça, ela é muito importante porque é o último estágio que nós podemos discutir provas no processo, fatos no processo. Certo. Dali para cima a gente só discute o direito, se ele foi bem aplicado ou não. Mas no tribunal você leva também todos os fatos novamente para que eles sejam reavaliados por nós desembargadores. Olha só. E o senhor comentou aí a questão, né, que tem essa divisão também dentro do tribunal, a questão das comissões. São várias, como o senhor citou, e o senhor também esteve aqui no Alto Vale, porque faz parte da comissão de soluções fundiárias, né? Perfeito. Explica pra gente esse trabalho que o senhor veio fazer aqui na região do Alto Vale especificamente, doutor. Assim, Ezequiel, essa comissão, ela foi criada de modo provisório pela DPF 826, que foi uma ação que foi discutida no Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Qual foi a discussão nessa demanda? Essa demanda envolvia o despejo de um número imenso de famílias, né, por uma condição social que se criou por conta da pandemia. Né? Algumas pessoas, especialmente mais vulneráveis, não conseguiam pagar o seu aluguel e iam ser despejadas em massa. O STF, quando ele recebeu essa situação, ele disse o seguinte: olha, a gente tem que criar uma norma transitória por uma situação excepcional. Certo. Então, nós vamos criar comissões de soluções fundiárias, que se chamavam comissões de conflito fundiário, depois mudou, né, porque a gente vem para tentar dar uma solução e não para estimular o conflito. Sem dúvida. E se criou alguns requisitos que precisavam ser preenchidos ou pelo menos tentassem ser testados e oferecidos para as partes, para que só depois essa situação da desocupação ela ocorresse. A pandemia passou, mas essa comissão, pela importância dela, o STF pediu para que todos os tribunais, não só Santa Catarina, mas que todos os tribunais criassem uma comissão permanente sobre isso. E assim nós fizemos. Eu sou o presidente da comissão, né, mas tenho mais 9 juízes que me auxiliam por todo o estado. Né? Mas claro, algumas situações que envolvem uma complexidade às vezes maior, ou às vezes até um carinho a mais que a gente tem pela situação e pela importância que ela tem, eu prefiro sempre vir pessoalmente para isso. Correto. Porque o nosso serviço, na verdade, nessa comissão, ele não é um serviço onde nós vamos vir aqui entregar uma decisão judicial. Decisão judicial, ela fica a cargo do juiz do processo. Correto. O que a gente vem aqui é primeiro para conhecer as partes, conhecer onde elas moram, conhecer a realidade das pessoas. Isso é até uma obrigação nossa pela comissão. Eu preciso gerar um relatório para mandar para o CNJ, para o Conselho Nacional de Justiça. Mas é para vir tentar viabilizar um acordo consensual entre as partes. Então eu digo para eles, olha, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Às vezes, para a gente evitar 10 anos, 20 anos, 30 anos de processo, é muito bom que a gente pudesse pôr fim nisso agora. Verdade. E cada um segue a sua vida. Eu até comentei contigo em off que a gente tem assim, vamos dizer assim, uma frase que a gente costuma repetir muito, né? Que a gente não precisa acabar só com o processo, a gente precisa acabar principalmente com o conflito. Então, quando a gente consegue um bom acordo, né? E um bom acordo não é só o que eu quero, é um bom acordo, vamos dizer, que se põe fim no litígio, as pessoas podem seguir sua vida em paz, podem seguir sua vida tranquila, né? E ter, assim, vamos dizer, uma expectativa futura das coisas que tem, das coisas que conseguiram nesse acordo. Que chega num consenso, né? E fica bom para ambas as partes, né? Fica bom para ambas as partes. Que maravilha. Isso é importante, né? Porque aí o judiciário mostra realmente aí o importante trabalho que é do judiciário nesse momento, nesse sentido aí, né? Trabalhando em todas essas áreas, onde é provocado também, exato, né? Exato. Obviamente, né? E como é que o senhor vê aí, como que o tribunal tem atuado aí para garantir mais rapidez também aí para esses julgamentos, né? Assim, essa até uma medida da comissão. Eu devo ter mais de 20 processos hoje em várias regiões do país. Você vê, a gente atua tanto com agricultores, vamos colocar assim, que são pescadores, por exemplo, que estão lá no litoral com conflitos de terra. A gente atua aqui, por exemplo, aqui no município,
Santa Terezinha, onde é uma área rural. Nós atuamos em centros urbanos também, às vezes numa ocupação de um prédio público, às vezes em alguma área onde existem pessoas que estão ocupando áreas de preservação permanente, ou áreas de particulares que foram invadidas, pessoas vulneráveis realmente que às vezes não estão lá porque querem estar lá, elas estão lá porque elas precisam ter algum lugar para morar. Então assim, esse é uma das vias onde o tribunal tenta, por exemplo, desafogar casos muito complexos, que demoram muitos anos no judiciário, e de uma forma consensual nós conseguimos também dar vazão a isso. O Tribunal de Justiça tem já... tem uma outra área que trata de conciliações, provavelmente mutirões de conciliação, programas que foram premiados já nacionalmente, né? E que fazem rodadas periódicas, mas fazem especialmente a Semana da Conciliação. Exatamente. Todos os anos fazem. Exatamente. Então, a gente vem colhendo bons resultados, né? O Brasil é um país naturalmente litigioso, né? O brasileiro tem a litigiosidade no sangue, então a gente vem notando que ano após ano o número de processos ele vem aumentando, né? Mas o nosso Tribunal de Justiça vem também ano após ano conseguindo baixar acervo. O que é o acervo? O acervo é o estoque de processos que estão lá julgando. Então assim, a gente consegue sempre num passo firme, num passo assim, vamos dizer, com os pés no chão, vir baixando esse acervo para tentar dar uma resposta mais efetiva para a sociedade, né? E como é importante até porque aproxima a justiça aí da sociedade, né? Torna mais acessível também, né? Torna acessível, essas medidas que a gente faz, descentraliza, transforma às vezes trabalhos judiciais em trabalhos administrativos, né? Você vem, conversa com as pessoas. Eu, quando fui candidato lá pelo 5º Constitucional, eu visitei escritórios de advocacia no estado todo. Então, você também compreende a situação que às vezes não é só da parte, né? É o advogado que está ali representando a parte por tantos e tantos anos, né? Então, toda essa complexidade que você tem, que envolve o sistema judiciário do Brasil, que é um sistema gigantesco, né? A gente tem um país de dimensões continentais, e também por conta disso, nossos problemas não são pequenos, né? Porque tudo que a gente tem, mas eu acho que com muito diálogo, com muita conversa, essa comissão especialmente onde eu estou, eu nunca tenho expectativa de sempre terminar o que eu comecei no dia que eu vim para cá. Correto. Porque isso demanda uma conversa, demanda que eles se acertem, demanda que a gente marque outra reunião numa outra possibilidade, né? Que as pessoas também reflitam sobre o que a gente falou, sobre a situação delas. Que elas se coloquem especialmente no lugar do outro, porque para fazer um acordo a gente precisa se colocar no lugar do outro, verdade, né? A gente tem partes ali contrapostas, cada um com seus desejos, né? E quem sabe o que estaria faltando era simplesmente uma reunião desse tipo, né? Um encontro com a justiça também, né? Ezequiel, assim, essa reunião a gente percebe que quando a gente vem, né, a gente desloca, porque assim, os poderes, executivo sempre foi um poder que... Ele está aqui na cidade, né? Ele está aqui, o prefeito está aqui, representando, as pessoas sabem onde mora o prefeito. O legislativo, os vereadores ou os deputados, da mesma forma, né? Eles circulam na rua e tal. O judiciário, ele tem uma característica diferente, né? O judiciário já é um poder mais introspectivo por natureza, né? A formação do juiz é diferente, você trabalha muito em gabinete, né? Você trabalha com processo, trabalhava com papel, hoje não se trabalha mais com papel, se trabalha com computador especialmente, né? Então, assim, isso tem uma retração natural. Quando a gente toma a atitude, né, de vir até onde o problema está, né, de se deslocar até onde o problema está, você nota que a reação das pessoas, ela é de baixar a guarda, né? Ela assim, poxa... o judiciário veio até aqui representado, ele está preocupado com o nosso problema, ele quer nos ajudar a dar uma solução, então vamos parar um pouquinho, vamos escutar, vamos refletir um pouco, vamos tentar conversar, que às vezes as partes nem conversam mais entre si. E quando a gente chega, eu brinco com eles, eu faço um discurso e falo assim, agora nós vamos caminhar por aqui, vocês aproveitem e conversem, os advogados conversem entre si. As pessoas que estão aqui, que são partes no processo, venham, conversem com seus advogados, troquem ideias entre vocês. Porque não sou eu que digo o que vocês têm que fazer de acordo. Quem tem que chegar numa solução são vocês. Eu vou homologar só o que vocês colocaram no papel, né? Então a gente tenta trazer esse olhar diferente de uma resolução de conflitos, né? Que é um pouco diferente do que é o nosso dia a dia do Tribunal de Julgamentos, né? Então é importante, né? Essa presença ali do tribunal junto ali às questões que estão sendo discutidas. Doutor, para a gente fechar, que orientação o senhor deixa aí para a população que necessita, né, da justiça e que precisa contar com a justiça também, né? Afinal de contas,
recorrer, vai procurar aí para os seus direitos, enfim, né? Com a orientação que deixaria para a população nessa aproximação também do tribunal. Prefeito Ezequiel, prefeito, eu sei que assim, o judiciário ano após ano vem tentando se modernizar, né? Como tudo aconteceu. A gente enfrentou uma pandemia terrível, a tecnologia avançou, disparou, né? Mas o nosso conteúdo principal, o nosso objetivo principal do judiciário, eu tenho certeza absoluta que todos concordariam comigo, que fazem parte comigo lá no tribunal, ele é a sociedade, ele é prestar um bom serviço, né? Ele é tentar prestar um bom serviço. E é como eu sempre digo, não tem nada melhor do que você prestar um bom serviço do que você julgando bem, julgando com uma celeridade que permita também ter qualidade, porque às vezes também não adianta você só acelerar tudo e não conseguir colocar o mínimo de qualidade no que você decide. Isso é bom para as partes que recebem o que estão buscando, é bom para os advogados, né? Porque também recebem os seus honorários por conta disso. Certo. Então, que são indispensáveis lá para o judiciário. Quanto melhor o advogado trabalha, quanto melhor é protegida a prerrogativa do advogado, que representa a parte, melhor também funciona o sistema judiciário, né? Dúvida. Então, se o advogado tem a condição de, por exemplo, nos demandar para solicitar um acordo para que a gente possa vir para cá, excelente, a gente consegue vir para cá e prestar um serviço um pouco diferente daquilo para poder acelerar também e entregar para as pessoas o que elas estão buscando. Claro, maravilha, muito bom. Bom, doutor, queremos agradecer, né? Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor João Eduardo de Nadal, muito obrigado mesmo pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui a Taió, a região, aqui a Demais FM, o senhor que é radiodifusor também, né? E está sempre aí também acompanhando aí as questões do rádio também. Muito obrigado, doutor, sua mensagem aí para nossa grande audiência da Demais FM. Ó, Ezequiel, eu fiquei muito feliz em receber o convite de vocês, para mim é uma oportunidade enorme de estar aqui, é uma responsabilidade de poder me comunicar com essa audiência tão qualificada, né? A região toda, eu passei ontem, cheguei ontem à noite em Taió, passei em Rio do Campo e depois fui a Santa Terezinha. A recepção e a acolhida não poderiam ser melhores. Eu acho que esse é um traço de nós que somos do interior, né? A gente tem essa capacidade de fazer com que as pessoas, mesmo que por poucas horas na cidade, se sintam literalmente em casa. Então fica aqui o meu abraço, o meu carinhoso abraço a toda essa audiência de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor, em nome do Ranieri Bertoli e todo o grupo Demais FM, né? Nosso abraço. Obrigado. Muito bem, essa foi a entrevista aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz doutor João Eduardo de Nadal, falando aqui nos microfones da Demais FM.